fala da telinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia. E eu sou o P.O. E hoje a gente vai mostrar como a gente implementou uma estação de metrô em C. Solta a vinheta! Em C. Reorganizou a nossa raiz do projeto, tava todos os arquivos aqui soltos, então a gente colocou em pastas. Vou mostrar rapidamente como está organizado. Agora na raiz tem só as pastas, o Makefile e a main. Em estruturas, a gente tem estruturas que a gente usa ao longo de toda a execução do projeto, então a árvore B, a VL, header e registro. As funcionalidades da árvore B são as manipulações internas da árvore B, então no caso a criação da árvore, buscar, inserir e remover internamente a ela. As funcionalidades básicas já são as partes externas, então as partes do primeiro trabalho, no caso o trabalho primeiro, enfim, o que a main chama, no caso. E aí as funcionalidades da junção são desse trabalho agora, então a gente tem todos os arquivos que a gente usa para fazer essa junção. Então tá super agora, tá organizado em pastas, obrigada. Bom, as duas primeiras funcionalidades do trabalho 2 consistem em fazer basicamente a mesma coisa, que é fazer uma autojunção num arquivo para cada registro, no caso verificar o código da próxima estação e procurar um registro que o código estação equivale a esse, é o mesmo no caso, e realizar a junção. Bom, inicialmente a gente faz os tratamentos de abertura dos arquivos, que é ver se ele está consistente, abre para leitura, enfim. A gente está assumindo que vai ser sempre código de estação, porque na especificação do trabalho fala isso. Então a gente só trata como lixo e continua o processo. Aí, nesse caso, a gente faz um loop aninhado, porque são dois arquivos binários, então para cada registro a gente percorre o arquivo inteiro, procurando a equivalência do código próxima estação do registro que a gente está buscando com o código estação do arquivo inteiro, então a gente tem que ler tudo. A única coisa mais que dá para otimizar assim é que quando encontra dá o break, porque o código de estação é único, então se eu encontrei um código de estação que é igual ao código de próxima estação, eu posso parar o processo. A forma de fazer isso é com um arquivo de índice, então no caso vão ser dois arquivos binários, só que um deles com um arquivo de índice. Isso facilita. Primeiro a gente vai abrir todos os arquivos normalmente, como a gente fez da última vez, a gente continua assumindo que vai ser código de estação porque isso é garantido na especificação do trabalho, então a gente trata isso como lixo, enfim, abre, só que dessa vez a gente tem um arquivo de índice também, então a gente também vai abrir ele e ele vai auxiliar no nosso processo. A diferença é que agora a gente não precisa mais de um loop aninhado, a gente precisa de apenas um for, então a gente vai percorrer todo o arquivo binário e vai fazer uma busca na árvore B do código da estação. Então a busca ela é aproveitada do nosso do trabalho 1. Então a gente faz essa busca e vai retornar o offset desse registro. Se for menos 1, significa que esse offset não existe, então o código não está no arquivo. Se ele existir, a gente vai para o arquivo binário que é desse arquivo de índice, e aí a gente vai para o offset e vê qual é esse registro, e aí sim a gente pinta esse registro e marca a flag de encontrado como verdadeiro. E fazer a mesma coisa no final, fecha tudo. Enfim, essas são as duas formas de fazer, as duas funcionalidades são fazer a mesma coisa, só que uma tem um arquivo de índice para otimizar esse processo, então a gente não precisa mais fazer um fora nem alto. E ordenar basicamente vai percorrer o arquivo inteiro, colocar todos os registros na memória principal e usar Quicksort neles. Para isso, é importante que o Quicksort saiba como comparar dois registros. Então ele vai receber uma struct que ele não sabe o que fazer com ela e a gente precisa explicar o que a gente tem que fazer. Então a gente tem duas funções, que são as duas possibilidades que a gente tem, ou comparar com o código estação ou com o código próxima estação, e ele vai simplesmente fazer essa comparação que a gente já imaginaria que já é natural. Então ele pega o código estação do registro, compara qual que é maior, qual que é menor e faz esses retornos. Assim a gente pode usar o Quicksort simplesmente de uma maneira mais verbosa e falar assim: eu quero que você use o compare código estação, eu quero que você faça dessa forma, sem ter que ficar pega código estação daqui, usa isso como parâmetro, usa isso como valor, nenhuma gambiarra do tipo. Então essa daqui é a nossa função principal, ela vai fazer as verificações básicas, abrir os arquivos, enfim, marcar o header como inconsistente. E aí, algo que é muito importante, muito interessante, é que ele vai alocar um vetor de tamanho próximo a RN na memória principal. Por quê? Porque isso garante que ele vai ser maior ou igual que o número de registros que tem no arquivo. Por quê? No pior dos casos, vão ter buracos que vão empurrar esse próximo RN para frente. No melhor dos casos, não vai ter nenhum registro removido e o próximo RN vai ser exatamente o número de registros. Então isso é um meio termo muito bom, a gente desperdiça pouco memória e versus a eficiência que a gente está ganhando de fazer nenhum realloc, do que se a gente ficasse dobrando o tamanho da memória ou fazendo qualquer coisa muito mais elaborada do que isso.
Então a gente percorre o arquivo todo, vai fazendo isso, percorrendo o arquivo, e aí a gente salva para atualizar no final quantos registros tem, porque agora a gente não vai ter nenhum buraco no registro final, agora que vai ter ordenado. E agora o próximo RN vai ser exatamente o número de registros. Então ele atualiza aqui, faz as comparações, enfim, e isso é a nossa função principal de ordenar o arquivo. Para a funcionalidade em si, ela vai basicamente chamar essa função. Por que essa separação? Porque aí a gente consegue usar esse ordenar arquivo na junção e intercalação. Em nossa junção e intercalação vai ser basicamente um double pointer. Por quê? Ele vai ordenar o arquivo, criar aqui dois arquivos temporários que ele vai ordenar os arquivos que ele receber como entrada, e ele vai percorrer esses dois arquivos nessa ideia de um double pointer mesmo, de você ter dois ponteiros imaginariamente, né, ter dois ponteiros apontando, percorrendo dois arquivos. Aí o que ele vai fazer? Se ele olhar e os dois arquivos forem iguais, então ele vai imprimir porque ele achou o que ele estava procurando. E aí ele passa os dois para frente. Se eles estão desalinhados, então se os valores não são exatamente iguais, então ele tenta trazer o que está atrasado para frente. Então, como está em ordem crescente, o que está atrasado é o que vai ter o valor menor. Então, o que tem o valor menor passa para frente, é atualizado, ele tem esse salto, e aí assim ele vai percorrendo o arquivo todo. Aí se ele saltou aqui e percebeu, poxa, agora ele saltou demais, tem um buraco aqui no meio, não tem um negócio igual, ele pula para o próximo, e aí ele segue essa lógica, que é tudo isso que esses whiles infinitos e coisas assim vão fazer. Eles vão ficar forçando esses ponteiros a irem intercalando e pulando conforme for necessário, e imprimindo esses valores que foram pedidos.